Tomar uma decisão importante ou uma grande decisão é quase como se estivéssemos a criar uma revolução ou até mesmo a começar uma guerra mundial. Mas a verdade é que no dia a seguir quase ninguém repara. Yeah. O mundo continua exatamente igual, mas tu já não és mais o mesmo. Porque todas as vidas têm bastidores e é exatamente aí que mora toda a verdade. Este é o Entre Cenas e seja muito bem-vindo a mais um episódio. Seja então muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Entre Cenas e antes de vir para cima de mim perguntar-me, Luís, cadê o episódio no domingo passado? Malta, calma, eu sei, o domingo passado, ou melhor, o fim de semana passado foi Dia dos Namorados, depois foi Carnaval, e não é que eu tenha celebrado o Dia dos Namorados e tão pouco o Carnaval, não que eu não gosto do Carnaval, pelo contrário, mas a verdade é que eu sabia que isso de certa forma ia afetar aqui um bocadinho a divulgação do podcast, porque o Instagram e as redes sociais estavam todas in love, e logo a seguir o Carnaval, então, passados uns dias as pessoas estavam todas de ressaca, por isso optei por não lançar o episódio, ou melhor, optei até mesmo por não gravar, o que foi fixe porque durante esta semana consegui captar algumas ideias, alguns feedbacks que não estava à espera e que me fizeram mudar um bocadinho o rumo do podcast, e acho que dá para ver logo, até mesmo aqui no tom em que estou a falar. Um dos feedbacks que recebi esta semana foi que sentiam que o podcast estava um bocadinho sério demais e que faltava um bocadinho do meu sauce, estás a ver, do meu molho, e faltava a minha felicidade, aquela boa disposição que me caracteriza, apesar de eu achar que aqueles primeiros episódios fossem realmente necessários para dar a conhecer um bocadinho do meu background, da minha história, e que nem sempre eu estou lá em cima e está tudo certo com isso, mas a verdade é que são mais as vezes que eu estou lá em cima do que as que estou lá em baixo, e eu não queria que este podcast fosse algo pesado, e então levei essa crítica, essa sugestão um bocadinho a peito, num bom sentido, e houve aqui aquele clique do ok, se calhar tenho que começar a mostrar mesmo a minha essência e que estou bem e que sou uma pessoa que por norma está feliz, e por isso quero desde já agradecer, toda a gente continua desse lado. É verdade que esta semana tivemos aqui uma quebrazinha assim nas reproduções e tal, mas pronto, ok malta, eu perdoo, eu continuo a gravar, vou manter o mesmo entusiasmo. Para a malta que chegou agora, sejam muito bem-vindos, sigam-nos nas redes sociais, Instagrams, TikToks, por aí fora a gente está em todo lado, YouTube. Interajam connosco, partilhem os podcasts, partilhem os episódios que eu vou divulgando também lá nas redes. Já sabem, o vosso feedback é super importante para mim. A interação com vocês ainda é mais importante porque ajuda-me de facto a preparar sempre o episódio a seguir e ajuda-me a perceber um bocadinho aquilo que eu quero, ou melhor, aquilo que vocês querem ouvir, e só assim faz sentido, porque caso contrário isto não seria um podcast e seria um monólogo, e um bocadinho diferente daquilo que eu tenho feito nos episódios anteriores em que trago uma palavra e tudo mais. Eu hoje, por não pensar aqui um bocadinho sobre o que é que eu poderia trazer diferente, eu lembrei-me que era giro falar sobre este tabu de ser ator, ou melhor, de ser artista. Tabu. Ok, vamos tentar não dramatizar isto. Antes de mais, episódio anterior falamos sobre tomar decisão, realidade pós tomar uma decisão importante. Eu não acordei diferente, não fiquei, ou melhor, não acordei a sentir-me um super-homem e o mundo agora é todo meu. E a verdade é que continuei ainda com muitas dúvidas, e continuo, e acho que isso é que é a cena fixe de sermos seres racionais, é refletirmos e pensarmos, e às vezes temos medo de arriscar, e assim que é fixe também. Por isso é que a gente joga jogos de computador e PlayStation por aí fora, é aquela ansiedade, aquele nervosismo, e eu acabo, neste momento, numa fase em que vejo a minha vida um bocadinho por aí, quase como um jogo, que é: se eu arriscar, e se eu não arriscar, e se eu fizer, e se eu não fizer, e então pronto, dá assim uma certa pique, e acho que desbloqueei agora aqui uma nova forma de lidar com essas problemáticas. E puxando agora aqui então para o assunto do tabu de ser artista ou não ser artista, a verdade é que quando nós temos alguém na família que nos diz de forma crua: olha, eu quero ser artista, eu quero ser ator, quero ser bailarino, quero ser pintor, 90%, e não estou a exagerar, mas 90% das famílias
ficam um bocadinho reticentes, ficam um bocadinho tipo, ok, o que é que vais fazer da vida? Isso dá dinheiro? Sente-se quase uma certa irresponsabilidade e de certo modo culpa por querermos ser artistas. De certo modo até parece quase uma escolha infantil, sabem, quando estamos na escola e posso-vos contar já assim uma peripécia, que eu quando andava na escola a minha mãe perguntava-me N vezes: Luís, o que queres ser quando fores grande? E uma das vezes respondi-lhe que queria ser uma ambulância para ajudar as pessoas. E é um bocadinho, é um bocadinho essa inocência de quero ser ator. Opá, que cena tão infantil, não queres um emprego a sério. Pronto, e acaba por haver um bocadinho essa desvalorização e apesar dos pais apoiarem, há sempre ali aquela questão, não é? Financeira, da estabilidade, de ser um emprego que não dura a vida toda, mas a verdade é que agora que eu tomei esta decisão percebo que não há emprego nenhum que dure a vida toda. Ou melhor, claro que há pessoas que trabalham no mesmo emprego a vida toda, é um facto. Mas não há nenhum emprego em que a gente assine um contrato e diga, olha, até morreres vais trabalhar aqui. Não, porque a nossa vida vai se desenrolando, decisões, pessoas que aparecem, coisas que acontecem, e por isso faz todo sentido a gente arriscar. E está tudo bem eu hoje trabalhar num restaurante e amanhã querer ser ator e depois de amanhã querer ser pedreiro e depois de amanhã querer ser CEO de uma empresa de robótica. Está tudo certo. E acho que é importante descodificar aqui assim um bocadinho esses tabus, essas ideias que existem. E a principal pergunta aqui que prevalece quando a gente exterioriza estas decisões, a maior parte das vezes é, olha, isso dá dinheiro. Olha, e como é que estás a pensar ser famoso? Sim, porque no meio artístico tu só és bem sucedido se fores famoso. Apesar de que eu sempre defendi que a fama é uma consequência do meu trabalho e não um objetivo. Pelo menos eu vejo assim. Claro que se tu trabalhas para o cinema e para a televisão, vais ter uma exposição grande e automaticamente vais ficar famoso. Mas não, acho que não deva ser um objetivo. Apesar de quem tem isso como objetivo, tudo certo, mas há formas muito mais fáceis de ficar famoso do que a ser ator ou ser outra coisa qualquer que exija realmente trabalho. E uma das coisas que me dizem sempre é, tu tens a certeza que isso vai dar certo? E essa pergunta, essa questão fica aqui a ecoar, porque nós por norma já nos sentimos inseguros, mas a verdade é que, pelo menos nesta fase em que eu estou, eu olho para esta questão e digo assim, será que isso vai dar certo? Ok, e se não der? E se der? E se eu tentar? E se eu não tentar? Ou seja, andamos sempre aqui num e se, então para isso mais vale arriscar. E a gente arrisca, deu errado, a gente recomeça, a gente refaz, a gente reconstrói, está tudo certo. Tal como já disse em episódios anteriores, a nossa vida não vem com manual de instruções. O certo e o errado é muito subjetivo, ou seja, o que hoje para nós é super errado, daqui a uns anos pode fazer super sentido, e eu vejo esses erros sempre como aprendizagens, como fases, como coisas que nos vão ajudar a crescer, ou de certa forma até podem ajudar outras pessoas. Vamos supor que eu daqui a 5 anos olho para este podcast e assim, isto foi o maior erro da minha vida. Duvido que isso vá acontecer, mas imaginemos. Mas se calhar para mim nesta altura está a fazer super sentido gravar este podcast e provavelmente se calhar estou a ajudar dezenas ou centenas de pessoas a desbloquear-se uma série de ideias e acho que não nos devemos arrepender e ter medo de arriscar. E no último episódio falei de tomar uma decisão importante, nada mudar no dia a seguir, e a mesma verdade é que no dia a seguir nós acordamos e nada mudou, nada, a não ser o nosso interior, porque realmente há uma confiança que nasce, ou que renasce, que é mais assim. Por isso acabamos sempre por arriscar, e ser o melhor caminho arriscar mesmo, porque ficar parado no mesmo sítio não nos vai trazer nada, não nos vai ensinar rigorosamente nada, pelo contrário, vamos criar comodismo, vamos deixar de explorar o mundo, conhecer pessoas, de viver, ter histórias, e acho que esse é um dos propósitos que todos nós temos na nossa vida, que é pelo menos impactar a vida de alguém, seja de que forma for, claro, preferencialmente de forma positiva, não é? É quase uma afirmação retórica, não sei se pode dizer isso, mas olha, se não se puder, inventei agora.
E pronto, acho que é mesmo importante nós conhecermos pessoas. E há um amigo meu que uma altura me disse uma frase, vou-me tentar lembrar, que me marcou para sempre, que é qualquer coisa do género: quando quem passa por nós nunca vai só, leva um pouco de si e traz um pouco de si, leva um pouco de nós, é uma coisa assim desse género. E é mesmo por aí, as pessoas que passam por nós na vida acabam por levar um bocadinho de nós, e nós acabamos por ter um bocadinho delas também, aprender alguma coisa. E às vezes é preciso passarmos por momentos mais difíceis, por situações mais delicadas, para aprendermos ou para nos relembrarmos do quão fortes nós somos e qual é verdadeiramente o nosso propósito. E posso-vos dizer de forma transparente que os últimos meses não têm sido todo fáceis, a vários níveis, a nível profissional, pessoal, emocional, financeiro. E a verdade é que depois de ultrapassar essas pequenas coisas que vão acontecendo, a gente percebe que somos mais fortes do que aquilo que pensávamos. E mais para a frente, aqueles problemazinhos que supostamente iriam ser grandes problemas, nós vemos assim: eu já passei por isto, ou já passei por pior. E então acho que pronto, chama-se crescer, não é? Chama-se viver, ser adulto. Não sei, ainda estou a descobrir, e acho que é giro essa parte da vida. E é um bocadinho por aí. Hoje este episódio eu queria mesmo trazer assim uma energia mais revitalizante, porque de facto eu este fim de semana aproveitei para ouvir novamente os episódios anteriores, e a verdade é que senti que estava assim um bocadinho mais melancólico, mais pesado, mais, sei lá, não é que não tivesse eu, pelo contrário, acho que estava de uma cena muito transparente e crua, mas realmente faltava um bocadinho do meu brilho, e acho que estava a precisar desta semana assim, deste hype, não é hype, deste glow up, não sei, para trazer um bocadinho mais desta alegria e mostrar que nem tudo é mau. E apesar de às vezes ter uma semana má, não quer dizer que a vida seja toda má, e que este podcast é algo pesado de todo. Isto para dizer o quê? Para não dispersar muito, que eu sinto que eu estou a divagar, que estou com uma vontade gigante de conversar, porque já não converso com vocês já há uma semana, e não quero que isto também se torne um episódio repetitivo, nem que vocês fiquem tipo, este gajo nunca mais se cala. Mas o que é que eu vos quero transmitir com este episódio? Quando vocês tomam uma decisão, ou decidem fazer uma mudança, a mudança torna-se visível de uma forma muito especial, porque muitas das vezes não é o cenário à nossa volta que muda. Não é por decidir deixar de trabalhar naquele sítio ou deixar de fazer isto ou aquilo que as pessoas veem. A diferença é que não é o cenário que muda, mas a verdade é que és tu, que é a personagem principal, mudas por completo e acabas por começar a ocupar o teu próprio espaço. E atenção que às vezes o ocupar o teu próprio espaço é de certa forma perturbador para algumas pessoas, porque sabem quando nós vivemos sempre sobre o brilho de alguém? Ou seja, não quer dizer que nós não tenhamos brilho, mas há alguém que tem aquele dom, pronto, de brilhar mais do que nós, e nós acabamos por ficar um bocadinho mais abafados durante algum tempo. E quando nós decidimos tomar as rédeas da nossa vida, parece que o nosso brilho depois entra em colisão. Não que seja propositado, nem que haja ali uma intenção má e de magoar, mas percebem, às vezes o nosso espaço ocupa espaço demais na vida das outras pessoas. Aí isto foi poético agora, pá. Mas às vezes nós ocupamos esse espaço, é super necessário para nós crescermos, para nos conhecermos. E eu acho que estou muito nessa fase em que estou genuinamente a redescobrir-me, a perceber o meu propósito e sobretudo a reencontrar um bocadinho do meu brilho. Não que ele tivesse perdido ou que tivesse apagado, mas de certa forma estava ofuscado. E eu tenho a perfeita noção que todas estas decisões, todas estas mudanças estão a mexer com o espaço que as outras pessoas também ocupavam. E está tudo bem. Algumas pessoas que vão sair ou que já saíram da minha vida entretanto, e está tudo certo. Não que elas não tenham tido importância ou que não tenham tido significado, mas lá está, foram importantes naquela fase e se calhar não faz mais sentido elas estarem presentes. E está super tranquilo quanto a isso. São coisas que ainda vamos aprender, ou ainda vou aprender com o tempo.
E acho que isso é que é o bonito da nossa jornada, é estas movimentações do tabuleiro da vida, não é? As peças a mexer de um lado para o outro, sabemos que se avançarmos há uma consequência, se recuarmos há outra, se andamos para o lado há outra, e isso é uma cena que me fascina, que me entusiasma e que durante muito tempo teve apagado e que eu sentia que era quase como é que se diz nos jogos? Um bot, não é? É modo piloto automático e estou só ali a cumprir aquele objetivo que alguém me atribuiu durante um tempo. E quebrar esse ciclo é uma cena fascinante. É uma cena mesmo que não consigo, acho que ainda não vivi o suficiente esta emoção, esta fase, ao ponto de conseguir expressar a 100% em palavras aquilo que sinto. Mas tenho a certeza que mais lá para a frente eu vou voltar a tocar neste assunto de forma mais madura e se calhar com as palavras mais certas, mas achei que era importante partilhar contigo que é uma fase bonita. É um bocado esquisita, um bocado sobe e desce e tal, mas é fixe, é libertador, é bom. E se às vezes estiveres a passar por uma fase assim de tomar alguma decisão, arrisca porque lá está, como a história que eu contei no último episódio, se não soltares agora, daqui a 60 anos vais-te arrepender de não ter saltado. E atenção, não estou a incentivar ninguém a fazer nada de saltos, por amor de Deus, não vamos por esses caminhos, mas estou a dizer em tomar decisões. Às vezes há decisões que temos mesmo que tomar, senão vamos nos arrepender, ou que se calhar nunca mais vai passar essa oportunidade na nossa vida, e então é mais fácil arriscar. E se correr mal, está tudo bem, vamos ter sempre alguém do nosso lado, e mesmo que não tenhamos, nós vamos aprender a reconstruir-nos, a reerguer-nos. O ser humano foi feito para se adaptar a todas as circunstâncias emocionais, físicas, por isso está tudo certo. Decidir acaba por não resolver tudo, mas a verdade acaba por tirar do modo de espera, por isso decide, vai só, arrisca. Há uma frase muito, muito engraçada que é "If you don't arrisque, you don't petisque", por isso não sei se estás com fome ou não enquanto estás a ouvir este podcast, mas é sempre fixe petiscar, a mais que não sejam umas migalhitas, por isso vale a pena mesmo arriscarmos. Bom, eu não me quero alongar muito mais neste episódio, até porque um dos feedbacks que recebia que o episódio estava super bom, super consistente, mas que achavam que era um bocadinho longo demais e gostavam que fosse um bocado mais dinâmico. Por isso, antes de fechar este episódio, e não feche agora o Spotify, porque isto prejudica. Não feche, ouve até ao final, sigam as redes sociais, já sabem, por aí fora, Instagram, YouTube, TikToks, por aí fora. E agora sim, vamos fechar o podcast. E eu queria apenas que vocês levassem esta frase. Eu hoje não vou deixar nenhuma pergunta em aberto, não vou deixar nenhuma reflexão, ou melhor, vou deixar uma reflexão, mas não é se calhar daquelas que vos vai impactar como nos episódios anteriores. Mas quero que interpretem isto e que espero que esta mensagem vos chegue de certa forma ao coração, porque é algo bonito. Decidir não muda o mundo de um dia para o outro, mas muda de certa forma a tua direção, e isso com o tempo muda tudo. E é literalmente isto que eu quero fechar este episódio, é exatamente com esta frase. E eu posso-vos contar assim muito rápido uma peripécia que me aconteceu há 3 anos, de como este mundo tem cenas incríveis. Eu há 3 anos atrás fui fazer um workshop a Lisboa, com uma grande diretora de atores aqui a diretora de atores, de casting, um daqueles tubarões do cinema, tubarões num ótimo sentido. Foi o primeiro workshop que fui fazer com essa pessoa. E uma das cenas que me tinham dito foi que não havia nem faltas injustificadas. Eu, ok, tudo bem, então arranquei de Vila Real, daqui da minha belíssima Parvónia, rumo a Lisboa. E eu chego a Lisboa, tinha reservado um quarto numa pousada da juventude. Eu cheguei à pousada, vou ser sincero, a pousada estava num estado lastimável. Eu não sei como é que vos posso explicar. Na altura partilhei isto no Insta, mas muito mal mesmo, casa de banho inundada, de papel higiênico por todo lado. O quarto onde eu estava parecia um quarto de prisão, com bué beliche, um quarto minúsculo para 6 pessoas.
havia roupa interior a secar no aquecedor do quarto, tipo, não consigo explicar. Pronto, na altura tirei umas fotos, fiz a reclamação, isto foi tipo, eu cheguei a Lisboa às 4 da tarde, tentei fazer o check-in só às 6 e o workshop, eram 3 dias, mas naquele dia o workshop começava às 7:30 da noite. Pronto, às 6 da tarde foi quando eu fiz efetivamente o check-in, apercebi-me destes problemas todos, tentei resolver, disseram que iam contactar outra unidade das pousadas da juventude e malta, isto entretanto eram 7:15 e estava eu do outro lado de Lisboa à espera do meu Uber, que tinha sido cancelado umas 3 vezes. Pronto, nisto, eu na minha inocência pensei, bem, isto deve ser como na faculdade, se me atrasar não adianta avisar ninguém, cheguei à hora que cheguei e perdi o que tiver a perder. Mas bem, fui na fé, tranquilo, no Uber, 8:45 estava eu a chegar então ao sítio onde era o workshop, quando toca o meu telemóvel. E era o nome tipo do secretariado onde eu ia fazer o workshop. Estou, Luís, então, olha, estamos aqui à tua espera, tu não vais ao workshop, é que inscreveste e tal. Eu, sim, olha, estou mesmo a chegar, eu tive um problema na unidade hoteleira onde fiquei hospedado e tal, que estou mesmo a resolver. Mas já estou mesmo a chegar, pronto, ok, então nós aguardamos. Opa, eu logo ali senti assim uma certa tensão, sabem? Eu passado tipo 2 minutos, cheguei. E eu quando chego, estava essa mesma diretora de casting, opa, eu nunca me esqueço disto, à porta do edifício, de braços cruzados à minha espera. E eu tipo, eu cheguei, eu subi aquelas escadas tipo a correr, e eu disse, olha, peço imensa desculpa, eu tive um problema mesmo grave na pousada onde estou, e ela tipo virou costas, e eu fui atrás, tipo calado, que nem um rato. Eu entrei na sala, estavam tipo os meus colegas todos sentados, a bufar. Eu entrei, pedi desculpa a toda a gente, sentei-me no meu lugar, na altura, pronto, a pessoa em questão perguntou-me qual era a justificação que eu tinha, eu dei a justificação, que era a verdade, e ela só disse assim, Luís, eu só te deixo entrar porque esta sala de aula é de facto o único sítio onde podemos errar, e esta é uma excelente oportunidade para iniciar este workshop, que é regra número 1 de um ator, nunca, jamais chegar atrasado, seja um casting, seja um trabalho. E tipo, aquilo bateu-me de uma cena, pronto, depois nós tivemos que fazer trabalhos para o casting e fez com que eu trabalhasse tipo, com muita mais intensidade, mostrar que eu valia a pena. E engraçado é que 2 anos mais tarde, ou seja, o ano passado, se não estou em erro, voltei a fazer outro workshop de outra coisa com a mesma pessoa. E, ou seja, há ali uma baliza temporal de 2 anos em que não houve contacto rigorosamente nenhum com essa diretora de casting. E tipo, quando eu cheguei ao workshop, ela levou a sério para mim, eu conheço-te. E eu fiquei tipo, sabem aquele pensamento do, ia que merda, já fui, pronto, já estou com aquele carimbo. E ela disse o meu nome, Luís. E eu, sim, exatamente, para Luís. Pronto, depois completou Luís Robredo. E eu tipo, contextualizei assim, olha, eu fiz aquele workshop assim, cheguei atrasado, já me lembro e tal, acontece e tal. Mas imagina, então isto para dizer o quê? Vocês percebem o quão aleatória é a vida 2 anos depois cruzarmos com aquela mesma pessoa que tem uma importância gigante no mercado, no meu mercado de trabalho, e perceber que, apesar de ter sido um erro, eu arrisquei na mesma de ir ao workshop, eu arrisquei voltar a fazer um segundo workshop, e isso pode mudar completamente as nossas vidas. E é uma pequena história que eu tenho, opa, e que me faz rir imenso, mas ao mesmo tempo faz-me ficar cheio de medo, porque nunca sei o dia em que me vou cruzar com ela como diretora de casting e tipo, levar aquela, sabem, aquele choque de por aqui, pronto. Malta, terminamos mais um episódio, estou super contente com este episódio, sinto que é um episódio muito mais leve, um episódio com um ritmo bastante diferente, acho que ficamos mais ou menos nos 20 minutos, acho eu. Mas termino este episódio mesmo muito contente. Espero que vocês tenham gostado, que se tenham divertido tanto como eu. E não se esqueçam, todas as vidas têm bastidores e é exatamente aí que mora toda a verdade. O meu nome é Luís Robredo e este é o Entre Cenas.